Hoje iremos ver a história de John Wayne Gacy, um homem super boa pinta, super gente boa e super bem visto na comunidade, mas que escondia diversos crimes no subsolo da sua casa, pois é. Então se vocês curtem esse tipo de vídeo, já sabe, deixa o likezão aí pra poder me ajudar, se inscreva se você for novo por aqui e antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoas, o vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o jogo Mines, o Slide, o Double, mas hoje eu vou mostrar pra vocês o jogo Crash, o mais famoso da Blaze, e atenção, é apenas para maiores de 18 anos. O jogo Crash funciona assim, você vai colocar o seu valor e vai iniciar o jogo. Aí um contador vai começar a subir com um multiplicador e o seu trabalho é sair do jogo antes que o contador estoure, multiplicando o seu valor em várias vezes, ou se você não conseguir, perdendo tudo. Para jogar na Blaze, basta se registrar no site, é bem rapidinho, e fazer o depósito nesse botão aqui usando o Pix, que o valor já vai aparecer na sua conta e você já vai poder sair jogando. Lembrando que o depósito mínimo é de R$1 e os saques também podem ser feitos por Pix. E antes de confirmarem, use o cupom STACKS ou entre pelo meu link aí na descrição para ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis para poder ir entendendo como que o site funciona e tudo mais, beleza? Para qualquer problema, usem o próprio suporte da Blaze no canto inferior esquerdo da tela e por fim, vocês sabem, pelo amor de Deus, não coloquem dinheiro aqui que vocês não estão podendo gastar, é tudo para ser só uma diversão, beleza? Joguem com responsabilidade, o link tá aí embaixo e agora vamos ao nosso assunto. Nascido em Chicago, Illinois, no ano de 1942, John Wayne Gacy foi o segundo filho e o único garoto dos três de John Stanley e Marion Gacy. John Stanley trabalhava como operário, enquanto Marion era farmacêutica. O filho não teve muito carinho paterno na sua infância. O pai dele é o que a gente chama de alcoólatra funcional, que apesar do vício em álcool, ele conseguia trabalhar e trazer comida pra dentro de casa, porém, ele estava sempre muito embriagado e agredia constantemente o filho, que costumava se esconder dele todos os dias, e sim, a esposa também era vítima. Por esse motivo, ele e sua mãe sempre foram bem próximos. Além das agressões físicas, o pai humilhava seu filho diariamente em casa, afirmando que ele era uma decepção, mesmo sendo uma criança, e dizia que ele precisava ser um homem íntegro, trabalhador e dedicado como ele. Seu pai o chamava de imbecil, burro, mimado, além de usar diversas outras palavras pesadas contra o garoto. Quando entrou na adolescência, John Wayne começou a ter desmaios recorrentes e reclamou de se sentir muito fraco, mas para o seu pai, aquilo era só mais um sinal de que o filho era um homem defeituoso que jamais teria sucesso em sua vida. Com a falta de apoio e agora com problemas de saúde, era de se esperar que o rendimento dele nas aulas continuasse caindo. Ele tinha muita dificuldade em se concentrar e isso refletia diretamente nos seus resultados. Porém, ao contrário das suas notas, sua skill social era muito boa. Ele tinha uma lábia admirável e não só conseguia fazer amigos com muita facilidade, como se livrava de diversos problemas só na base da conversa. Aos 11 anos, ele sofreu um acidente e foi atingido na cabeça por um balanço. Ele foi segurar o balanço em movimento e a placa de madeira o atingiu violentamente na testa, derrubando John no chão, desmaiado. A pancada fez com que seus desmaios frequentes se intensificassem. Seu pai continuava não acreditando nas reclamações do filho, dizendo que era tudo uma armação dele. Aos 16 anos, os resultados das negligências começaram a chegar. John passou a tomar uma medicação por conta dos desmaios e por conta de uma doença cardíaca que ele desenvolveu ao longo dos anos. Aos 20 anos, após uma briga com seu pai, John decidiu sair de Chicago em direção a Las Vegas, onde acreditou que conseguiria mudar de vida. Lá ele começou a trabalhar como faxineiro em um necrotério, o que lhe deu um grande alívio. Finalmente, ele havia saído da sombra do seu pai e poderia se sustentar. O garoto recebia um salário irrisório, mas conseguia pagar as contas e para ele isso era o suficiente. E como via cadáveres diariamente, isso acabou diminuindo sua sensibilidade em relação à morte. Para ele, era apenas mais um dia de trabalho. Depois de 3 meses em Vegas, John decidiu voltar para Chicago usando o pouco dinheiro que havia economizado para fazer essa mudança. Aos 21 anos, ele conseguiu um emprego como gerente em uma loja de calçados, onde pôde usar suas habilidades como um homem boa praça para fidelizar os clientes. E lá ele conheceu Marilyn Myers, que futuramente virou sua esposa. Só que o cara era tão boa praça, mas tão boa praça, que ele simplesmente virou gerente da franquia de fast food da família da esposa, que inclusive adorava ele. Então eles se mudaram para uma casa antiga dos pais da Marilyn, onde tiveram 2 filhos e se tornaram membros populares da comunidade. Eles eram vistos como a família perfeita do comercial de margarina, o cara trabalhador, filhos educados e tudo mais. Inclusive, em pouco tempo morando em Waterloo com sua esposa, ele se tornou vice-presidente de um grupo local de JACE, uma organização não governamental feita para ser uma espécie de grupo de suporte e desenvolvimento profissional, principalmente em relação à liderança e negócios. Todos os membros do grupo adoravam o John e inclusive chamavam ele de coronel, e por ser tão bem visto assim, os acontecimentos
acontecimentos futuros da vida do John chocaram todos ao seu redor. Enquanto as pessoas ao seu redor invejavam a imagem do homem exemplo americano que ele tinha, John começou a desenvolver pensamentos e vontades que não condiziam em nada com a imagem passada por ele. Em 67, John levou o filho de um dos membros do Jace, o Donald Edwin, de 15 anos, para sua casa. Ele disse que lá os dois poderiam jogar sinuca e se divertir um pouco, então Donald aceitou. Depois de alguns minutos, John ofereceu álcool pro garoto, que aceitou, e deixou que ele assistisse pornografia na sua TV. Então, casualmente, o John disse pro garoto que ele precisava fazer sexo com um homem antes que fizesse com uma mulher, e o Donald não soube como reagir, mas por confiar no John, ele acabou se tornando a sua primeira vítima. E depois do Donald, vários outros garotos foram abusados, usando o mesmo modus operandi, e em troca ele sempre dava ali $50, que equivale a mais ou menos $400 hoje em dia. Donald foi o único desses garotos que teve coragem de contar o que aconteceu pro seu pai, que na época era um político, e ficou furioso, contatando imediatamente a polícia. Gacy, que era um homem respeitado e admirado, foi preso aos 26 anos. Ele negou diversas vezes ter abusado de Donald e exigiu que passasse por um teste do polígrafo. Nesse teste perguntaram se ele realmente tinha cometido os atos, e ainda que seguisse negando, o polígrafo indicava que ele estava mentindo. Sendo assim, ele foi indiciado em 10 de maio de 68 e condenado a 10 anos de prisão em Iowa. No dia 30 de agosto desse ano, John decidiu contratar secretamente um dos seus funcionários para abordar Donald e coagi-lo a retirar as queixas. Donald chegou a ser ameaçado por esse funcionário, mas ele conseguiu fugir e contar tudo para a polícia, que questionou esse tal funcionário. Ele rapidamente confessou tudo, contou que sim, o John tinha pago para ele uma quantia ali para ir atrás do menino, e a sentença dele agora tinha um adicional por tentar intimidar uma testemunha. Lá na prisão a coisa não foi tranquila, o seu companheiro de cela contou que era sempre tudo muito violento, o ambiente era muito violento, e ele chegou inclusive a presenciar diversos outros presos sendo esfaqueados e até mortos. E o John tava lá por abusar de menores, e bom, vocês sabem o que acontece com essa galera na cadeia. Então, usando a lábia, ele precisava encobrir o motivo que tava ali, e sim, deu muito certo. Em dezembro de 69, John recebeu a notícia de que seu pai havia falecido de cirrose, e por conta do seu comportamento recente na prisão, ele não seria liberado pro funeral. Isso acabou com a cabeça do John, pois ele havia tentado falar com seu pai em diversas oportunidades, mas nunca havia conseguido, e ele agora jamais poderia retomar esse contato. No ano seguinte, por volta de maio dos anos 70, Gacy foi solto, e ao todo ele cumpriu cerca de 18 meses da pena de 10 anos que havia recebido. Quando saiu da prisão, Gacy era um homem divorciado, e assim ele voltou para Chicago, passando a morar no bairro de Norwood, onde arranjou um emprego como cozinheiro de um restaurante. Lá, John deu continuidade ao seu legado e seguiu se mostrando como um membro presente na comunidade. Em pouco tempo, ele se casou com Carol Lee Huff, uma ex-namorada da época do colégio, com quem passou a dividir a casa. Ela se mudou com os 2 filhos do casamento anterior. A ideia de John com o casamento não era ter uma família ou viver um amor, era simplesmente ter uma boa imagem na comunidade. Afinal, sendo um homem de família, casado e com filhos, causa uma impressão de muito mais respeito do que ser um cara divorciado. Em Norwood, John descobriu outro clube que chamou a atenção, o Jolly Joker, um clube onde pessoas se fantasiavam de palhaços para participar de eventos beneficentes. John imediatamente ingressou no clube criando 2 personagens, o Pogo e o Patches. O Pogo era o mais divertido, mais descontraído, enquanto o Patches era o mais sério. Em 71, ele foi acusado mais uma vez. John havia abordado um garoto num ponto de ônibus e o forçou a praticar atos sexuais, porém o garoto não apareceu na audiência, o que levou ao caso ser arquivado. E o John teve a mesma sorte em 72, quando outra acusação pelo mesmo motivo surgiu, porém dessa vez o caso nem chegou aí a julgamento. Em 2 de janeiro de 72, Timothy Jack McCoy, de 15 anos, foi abordado por John numa rodoviária. Eles conversaram e Timothy disse que estava esperando por um ônibus que chegaria na manhã seguinte. John então se ofereceu para mostrar a cidade para o garoto, que acabou aceitando. Depois de algumas voltas em Chicago, John o levou para sua casa, onde disse que ele poderia descansar até o horário do ônibus. Durante a madrugada, o mesmo modus operandi das suas primeiras vítimas foi repetido. Álcool foi oferecido ao garoto, abusos rolaram e ambos dormiram depois disso. Porém, na manhã seguinte, John acordou com Timothy na porta do seu quarto segurando uma faca. Nisso, ele imediatamente entrou em combate com o garoto e acabou o esfaqueando no final. Quando percebeu que o garoto havia morrido, John seguiu até a cozinha e percebeu que Timothy havia preparado um café da manhã para ele e estava vindo chamar ele no quarto. O garoto foi dado como desaparecido pela família e anos depois o John contou em tribunal essa história e disse que tudo isso foi acidental, mas foi nessa manhã que ele descobriu o prazer que tinha em matar. Enquanto isso, o status do homem na vizinhança seguia sendo o
mesmo, um cara íntegro de boa família. Gacy se voluntariava para diversas atividades comunitárias com frequência e sempre se colocava à disposição de quem precisasse, tudo isso com um largo sorriso no rosto. Em 74, ele fundou a sua empresa de construção e decoração de casas, montando uma equipe de homens jovens para compor o time. John era um nome de peso na cidade, então rapidamente ele conseguiu encontrar as pessoas que ele queria, e por pessoas eu digo garotos de 14 até 18 anos, e John sempre oferecia o dobro do salário mínimo da região, e sua imagem pública só melhorava, mas dentro de casa as coisas não iam bem. Sua esposa, Carrie, passou a reclamar de que não se sentia mais amada por ele, e além disso, ele tinha mudanças bruscas de humor e havia começado a assistir pornografia gay com frequência dentro de casa. Incomodada e sem saber o que fazer, Carrie decidiu pedir o divórcio e sair de casa. O que ela não sabia é que meses antes do divórcio, John Bukovic, de apenas 17 anos, foi morto dentro da sua casa enquanto ela estava fora. Ele era um funcionário da construtora e foi atraído para dentro da casa por conta de um pagamento atrasado. O garoto foi enterrado no terreno da casa e John Wayne agora morava sozinho, já que a sua mulher foi morar com as suas filhas em um apartamento alugado. Então John, agora com toda essa liberdade, começou a procurar garotos nas ruas de Chicago. Ele sempre ia em bairros periféricos com garotos em situação de rua e fingia ser um policial disfarçado, inclusive se vestindo e colocando luzes no seu carro e tudo mais, para abordá-los e dizendo que iria levá-los para um tratamento gratuito. Em 1975, garotos começaram a desaparecer. Em sua maioria, eles estavam em situação de rua, oferecendo serviços sexuais em troca de dinheiro ou trabalhavam na empresa de John. Ele conseguia sempre encantar os garotos com suas palavras, sempre passando um ar de pessoa confiável. Muitas vezes, quando os garotos estavam em situação de rua, o John, que tinha uma imagem positiva na comunidade, fazia uma oferta de emprego e de um quarto ali na sua casa, e era uma oferta praticamente recusável para todo mundo. E quando os garotos percebiam no que tinham se metido, já era tarde demais. Eles já eram drogados, torturados, abusados e mortos. E o John sempre fazia jogadas seguras, ele sempre pegava garotos que não tinham muita família e amigos e que possivelmente ninguém buscaria por eles. E infelizmente ele estava certo, ninguém dava falta dos meninos e por conta da situação de rua deles, as autoridades não ligavam muito assim pros sumiços. Em uma noite em março de 78, Jeffrey Rignall, de 27 anos, foi convidado a entrar no carro de John para fumarem juntos. Porém, rapidamente, John dopou o rapaz, o levando até sua casa. Lá, o rapaz foi abusado por horas sob efeito forte de clorofórmio, e quando finalmente acordou, Jeffrey percebeu o que aconteceu e ele havia sido abandonado por John em Lincoln Park, em Chicago. O rapaz foi imediatamente denunciar o John, porém nada aconteceu por conta da imagem perfeita que ele tinha construído com o público, e esse público incluía sim as autoridades. Se hoje em dia jovens, principalmente gays, denunciando abusos nunca são levados a sério, imagine naquela época, e o John sabia muito bem disso. Acontece que em pouco tempo ele cometeria um erro fatal. O próximo alvo de John foi Robert Pist. A grande diferença de Robert para as outras vítimas de John era o fato de que, embora seja gay, Robert vinha de uma boa família e era muito bem visto e reconhecido. Ele tinha 15 anos e era considerado o modelo ideal de jovem americano, inteligente, popular e com uma família muito reunida que o amava muito. Em 11 de dezembro de 78, Robert estava trabalhando em uma farmácia local como era rotineiro. Ele estava trabalhando no local para juntar dinheiro para a faculdade e naquele dia específico sairia à noite direto para a festa de aniversário da sua mãe. Robert havia combinado com sua mãe que ela o buscaria na farmácia e no horário em que combinaram, ela estava lá na porta esperando por ele. Robert saiu do estabelecimento e disse para sua mãe esperar um pouquinho porque ele queria conversar com um cara que estava esperando por ele no estacionamento. Ele disse que o cara tinha ofertado um emprego para ele em uma obra e que o valor parecia muito interessante, e a mãe, empolgada com tudo aquilo, apoiou o filho e disse para ele ir lá, mas falou para ele voltar logo. Algum tempo se passou, a mãe percebeu que ele não voltou e ela foi até o estacionamento para ver se o garoto estava bem. Nisso, ela percebeu que ele não estava mais lá e a polícia foi imediatamente chamada e os donos da farmácia foram questionados. Eles disseram que um homem tinha sido contratado recentemente ali na farmácia para fazer reformas no local e que eles iam passar o contato desse cara. E sim, esse cara era o John Wayne Gacy. Depois de muita insistência, John os atendeu, mas fez questão de não cooperar, respondendo apenas as perguntas com sim ou não e sem dar muita abertura para que eles perguntassem mais coisas. Ele parecia muito nervoso, como se escondesse algo, e por esse motivo os oficiais obtiveram um mandado de busca para analisarem a casa a fim de descobrirem qualquer informação do paradeiro de Robert. Foi assim que descobriram um espaço oco sob sua casa, cuja entrada era um alçapão escondido dentro de um armário. O chefe dos detetives colocou uma chave de fenda sob uma rachadura no chão para levantar uma das tábuas e o espaço foi revelado. Os oficiais desceram até lá com uma lanterna, mas nada foi encontrado e, como medida de segurança, John foi colocado sob vigilância 24 horas. Inicialmente, ele pareceu lidar
lidar bem com o caso, contando para os amigos que aqueles homens na sua casa eram guardas-costas enviados pelo FBI, porém, eventualmente, Gacy começou a desmoronar. Ele não conseguia manter a mesma imagem com todos aqueles oficiais ao seu redor todos os dias. Durante a vigilância, os oficiais encontraram um estoque de itens aleatórios como relógios, broches, cintos, chaves, e nenhum deles parecia pertencer a Gacy, mas sim estavam ali como troféus. Além disso, pedaços de identidade também foram encontrados, e ao analisarem esses fragmentos, os oficiais perceberam que todos estavam ligados a casos de garotos desaparecidos e também de garotos que trabalhavam na empresa de John. Foram essas evidências que fizeram com que a polícia começasse a escavar o chão oco da casa do John. Robert Egan, promotor, foi um dos primeiros a chegarem no local para avaliar a situação. The first body was excavated and everyone was kind of standing around waiting for the excavation. There was a lot of water in the crawl space. As a matter of fact, the body had to be taken up literally out of water. The evidence technician had to reach down and feel a rib cage and then pull the rib cage up out of the water. The parts were put into a body bag, and as that was taking place, the evidence technician that was doing the excavation was feeling down under the water, and he yelled out to us, and everybody kind of turned around to see what he was worried. He said, I've got another rib cage down here. Teve o corpo de todas as suas vítimas no espaço oco debaixo da sua casa. Inclusive, isso era muito cômodo pra ele, porque ele não teria que se preocupar se alguém ia achar os corpos ou não, afinal tava tudo debaixo dele o tempo inteiro. Ao todo, 29 corpos foram encontrados em sua casa, sendo 27 deles no espaço oco. Ainda sob custódia, Gacy começou a confessar os crimes. Ele admitiu ter dopado, sodomizado e estrangulado todas as vítimas. I was astounded. This is a hard-driving, very hard-working individual. This is a guy who appeared to have the social norms and the social values of the average middle American right down to the ground. I certainly did not anticipate anything like that. When I found out, I was stunned. Mas algo dentre os 29 corpos ainda preocupava ainda mais a polícia. Nenhum deles era o de Robert Pist. Seu corpo foi encontrado em apenas abril de 79. Robert foi morto na noite do seu sequestro, mas como não havia mais espaço no subsolo da casa de Gacy, ele decidiu então desová-lo em uma ponte em direção ao rio Des Plaines. Nesse rio, outros 3 corpos de jovens assassinados por Gacy foram encontrados. No dia 6 de fevereiro de 1980, John Wayne Gacy foi levado a julgamento acusado pelo assassinato de 33 garotos. A defesa dele alegou que ele não conseguia controlar suas emoções e sofria de doenças mentais, ou seja, ele alegou insanidade. O promotor responsável pela acusação sabia que poderia provar que Gacy estava completamente são durante suas ações. He had underlined passages and read in his family Bible, indicating his knowledge of his own guilt as a Catholic. Em 13 de março de 1980, John Wayne Gacy foi considerado culpado e sentenciado a 12 penas de morte, além de 21 prisões perpétuas. Quando perguntado o motivo de tudo aquilo, Gacy disse que tinha alguns motivos. Segundo ele, ele tinha receio de que as crianças o denunciassem e algumas chegaram a ameaçá-lo com isso, então a melhor solução para tudo aquilo era tirar a vida de todos eles. Ele descreveu suas vítimas apenas como um lixo humano. Em 10 de maio de 94, após 14 anos no corredor da morte, ele foi finalmente executado por injeção letal. Até hoje, ele é considerado um dos assassinos em série mais sádicos das Américas. Uma psicóloga forense passou cerca de 600 horas o acompanhando antes da sua morte. Após sua execução, ela conseguiu a permissão da família para estudar o cérebro do assassino e, segundo ela, não havia nenhuma normalidade. John apenas acreditava que suas vítimas eram vermes que precisavam ser exterminadas.